Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, hoje a pauta aqui, nós vamos falar sobre experiências por diversos países, vamos falar sobre liderança e desenvolvimento humano. E para conversar com a gente aqui, hoje eu convidei o Daniel Porelli, que está lá em Caxias, que ele vai falar para a gente um pouquinho sobre as experiências dele, né? O Daniel, ele, na verdade, ele já conheceu 30 países, olha só, gente, em 4 continentes, escalou a Aconcagua, que é uma das maiores, é a maior montanha, então, das Américas, né? É um eterno aprendiz, trabalha muito com as temáticas de liderança, gestão e comportamento humano, né? E hoje ele trabalha muito como consultor e palestrante em uma das suas empresas, né, que é o Pensar Educação Empresarial. É apaixonado por compartilhar tempo e conhecimento para ajudar as pessoas a se desenvolverem e também as empresas a se desenvolverem. Esse é um pouquinho do Daniel, mas eu não falei tudo ainda, né? Eu queria que ele se apresentasse aqui para a gente. Seja bem-vindo na Vale TV, Daniel. Obrigado, Eliane, pela oportunidade, pelo carinho em estar recebendo e querendo conhecer um pouco mais de quem que é o Daniel, né? E compartilhar esse conhecimento, essa experiência com todos. Assim, realmente agradeço mesmo o espaço. Muito bem, muito bem. Daniel, conta pra gente aí um pouquinho da tua trajetória, né? Como é que essa questão da gestão de pessoas, desse desenvolvimento de liderança entrou na tua vida? Bom, eu sempre fui um rapaz, assim, uma criança, né, bem curiosa, né? Eu sempre, não sei por que cargas d'água, né? Eu sempre fui buscar sempre o que me faltava. Fui estimulado a fazer Senai, né, naquela prova lá, fiz, e passei, mas era a parte mais mecânica. Depois eu precisava de conhecer um pouco da parte elétrica, daí eu fiz uma formação na graduação de automatização industrial. Daí eu disse, mas me falta uma parte de administração. Daí eu fiz MBA em gestão empresarial pela FGV. Depois, me falta um pouco mais de engenharia, porque eu estava mais numa área técnica, né? Daí eu fiz engenharia de mecânica automobilística na FEI quando eu morei 2 anos em São Paulo. Então, eu sempre fui nesse intuito de sempre estar buscando coisas, assim, sempre com uma pulga atrás da orelha que eu tinha que estar sabendo mais coisas. Eu gosto de ser mais generalista do que especialista, né? Então, eu sempre fui nesse intuito de buscar ser melhor no que me faltava saber. Tanto, né, que essa fase, assim, de por que cheguei nesse ponto de estar no nível de liderança e gestão, porque eu vi que era uma forma de eu conseguir me desenvolver, crescer como pessoa, tanto material também, né? Então, tudo isso foi algo que fui entendendo e com o tempo fui até entendendo que eu estava buscando ser até quem eu não era nesse processo de autodesenvolvimento, né? Eu estava tentando ser o que o meu pai queria que eu fosse, porque eu teve crenças e valores que foram cultivados, que meu pai sempre disse, tem que estudar para ser melhor do que eu, né? Teve 2 momentos bem marcantes que eu me lembro da minha infância, e eu estava dentro da minha carreira por 30 anos buscando ser melhor que meu pai, né? Então foi bem significativo eu me despertar para isso, e daí foi quando eu mudei minha trajetória de vida, né? Mas antes disso, eu sempre fui buscar elementos que eu vi que o meu comportamento estava impactando quem eu poderia querer ser, né? E eu vi que eu tinha dificuldade, por exemplo, para dizer não, né? Como é que eu vou ser um gestor e um líder se eu não consigo dizer não? E isso apareceu muito teve uma dos grupos de empresas que eu trabalhei foi no grupo Randon. E dentro da minha jornada de mais de 22 anos de experiência profissional, 14 foi lá dentro. E comecei desde operador de esmilhando peça e segui até um cargo executivo de gestão lá dentro. E, bom, só que para assumir esses cargos, passa por um processo seletivo, né? Com entrevistas, com simulações de situações. E ali apareceu essas dificuldades comportamentais, de expressão. E, bom, peguei todo aquele diagnóstico e relatório que eles entregam, né? E fui para um terapeuta. Isso em 2006, né? Depois que eu tinha me formado na graduação em automatização. Bom, vamos resolver. E aí foi, né? Foi ali buscando, resolvendo. Foi 3 anos, 4 afinco, assim, trabalhando intensamente para eu conseguir resolver esse passado. E aí surgiu muitas coisas que eu fui descobrindo, né? Das minhas limitações, minhas dificuldades. Então, foi uma jornada, né? Que teve apoio de várias pessoas, né? Muito se fala de buscar um mestre, um conselheiro ao longo da vida, né? Eu tive vários, eu não tive um, eu não posso dizer assim, esse foi o meu
mentor, né? Mas essa fase, né, que eu estava ali no começo, o Inácio, que foi o terapeuta, né, ele passou também por essa fase profissional que nem eu estava buscando, então ele me ajudou bastante naquela época, ainda mais com processo de renascimento, né? Então foi bem forte, né? Descobri que eu não tinha sido amamentado pela minha mãe, então tem vários aspectos assim bem tocantes que explicavam um pouco quem era o Daniel hoje, por que ele se comportava assim. E aí vamos resolver, vamos acolher, né? Aquela criança que ficou sofrida, exposta, né? Então foi bem legal esse processo, foi ótimo assim para o meu amadurecimento. E aí sim, sumia, depois de passar por operador de máquina, analistas de qualidade, processo, tive a questão de assumir uma função estratégica de assistente técnico na região sudeste, pelo Grupo Randon, depois fui convidado, né, selecionado sim, depois desse processo de 4 anos de amadurecimento, de estar assumindo sim uma posição, e daí foi a minha primeira oficial posição de gestor para cuidar de 500 pessoas. Daí foi já um baque com 26 anos, assumir para mim uma área dessa grandeza, né? Depois fui convidado, devido a um bom desempenho, convidado para ir para uma área da própria empresa para assumir a logística e cuidar da carteira de clientes, que era 4 milhões de, então me deu mais uma outra experiência, uma visão mais sistêmica de como funcionam as organizações, né? E aí troca de sistema, tem todas as bagagens, né, que fez a empresa ganhar prêmios que nem PGQP, PNQ, então participei como gestor de todo esse processo, né? E também fui convidado para outras empresas do grupo depois, e aí depois nisso eu decidi navegar e voo solo, né? Mas eu fui pela minha segurança, usei meu conhecimento técnico ainda, né? Então foi algo que não deu certo, eu perdi praticamente todo o meu recurso financeiro e foi um aprendizado que financeiro teve essa perda. Mas hoje, onde que eu trabalho, na forma como eu atuo hoje, eu uso toda essa bagagem do que não deu certo, né? Por que realmente não se efetivou e deu continuidade nessa empresa que eu abri com outros sócios, né? A questão de ter sócios também, né? Porque essa experiência me ensinou, foi algo que eu hoje utilizo onde estou hoje com a Pensar. Mas para chegar nessa Pensar, que foi o plano B, teve coisas antes que aconteceram, né? Porque que despertou esse interesse em desenvolver pessoas foi muito bacana, né? Porque a primeira experiência que eu tive, que eu disse, que experiência legal, eu gosto disso. Teve um grupo de estudantes de Santa Maria de Engenharia que vieram conhecer a empresa, porque a empresa tinha ganhado o PNQ, né? O Prêmio Nacional de Qualidade, e daí veio apresentar a empresa e o sistema, como é que funcionava. Teve um momento que um estudante pediu, tá, mas o que é Poka-yoke? Deu, nossa, eu sei uma coisa que eles não sabem, tipo, deu um barato, sabe? Eu explicando, e eles fizeram mais pergunta, e tipo, foi uma situação assim que me encheu os olhos. Eu disse, isso aqui é muito bom, sabe? Eu preciso fazer mais disso. E daí sim eu comecei a desenvolver algumas. À medida que eu ia fazer alguns treinamentos, alguns desenvolvimentos, né, de formação de executivos pelo Senex, por exemplo, como o grupo Propiciou, né, o Proativo, desenvolvimento de liderança, algumas ferramentas eu fui aplicando com as minhas equipes. E fui tendo resultados, assim, bem expressivos, né, que eu me lembro mais forte, assim, que foi uma empresa que eu consegui, dentro do setor, que eu consegui ficar 1 ano e meio, a gente peguei o setor com uma satisfação de 67%, 68% para 84%. Né? Então, dentro desse 1 ano e meio, então, de satisfação. Então, realmente, foi um trabalho que trouxe resultado. A gente saiu de um ciclo de inventário, cíclicos, né, do estoque de expedição, de 27%, a gente foi para 92% em 9 meses. Então, algo estava funcionando. E eu vi que, tipo, por que eu não posso né, compartilhar isso, fazer isso para mais pessoas, né, mais empresas? E eu fui entender quanto carente é as empresas quando eu fui ter a minha empresa, né? Quando eu fui entender como empresário é empreendedor, é corajoso, mas não sabe como é que está a empresa, né? E não se resume ao resultado financeiro. É verdade, é todo um desenvolvimento, né? Mas, Daniel, assim, para a gente poder falar sobre tudo, senão a gente se empolga aqui, né? Eu queria te perguntar, e que eu acho que é super pertinente aqui também para a tua fala, é essa tua busca pelo autoconhecimento, né? E aí eu queria te perguntar, essas tuas idas para visitação de outros países, né? Conhecer novas culturas, o que ajudou isso no teu trabalho hoje, né? E até escalar o Aconcagua. Conta um pouquinho para a gente sobre essas tuas experiências. Voltou um pouquinho antes para entender por que surgiu isso, né? Um pouco tem essa essência de buscar o Daniel buscar coisas, complementos da vida para melhorar como pessoa, mas tudo surgiu a partir de uma lista, né, das 100 coisas que eu queria fazer na minha vida. Foi uma atividade de um treinamento que eu fiz,
e foi um dos gatilhos que fez eu mudar, né, minha vida, a forma de pensar, a forma de encarar ela. E aí eu fiz essa atividade das 100 coisas que eu queria fazer na vida, depois, um ano depois, eu repeti. Né? Eu tive que refazer esse módulo por umas circunstâncias, e refiz a lista e comparei as duas. Eu vi que em um ano eu não tinha feito nem 2% da lista. Eu disse, bom, é a lista da minha vida. Se eu não priorizar isso, quem que vai? Né? Então, foi aí que realmente fez eu, tipo, não, vou mudar as coisas e vou seguir diante. E aí veio essa questão, né? Um pouco uma coisa comum eu e da minha esposa, né? Que é a minha parceira, todas essas viagens e aventuras que a gente tem, assim como casal, né? A gente tem esse objetivo de vivenciar o máximo possível com diversidades culturais, né? Porque a gente sabe que isso marca, isso amadurece, traz lições assim que, estando no ambiente trabalho, casa, tu nunca vai encontrar. Né? Encontrar a beleza do que é a essência dos relacionamentos, encontrar que a realidade na vida, por exemplo, tem uma cidade que se chama Bhaktapur, tá? Que está no meio da Índia. A gente hoje, todo mundo aqui, provavelmente que está assistindo, tem água potável na torneira, tem luz, né? Tem coleta de esgoto, a maioria, né? Acredito eu. Já assim, quase 50% da população brasileira tem coleta de esgoto. Tem energia pública, postes de luz, ruas pavimentadas. Essa cidade de Bhaktapur é uma cidade de 49 mil pessoas. Não é uma cidade de 5, 3 mil habitantes. É 49 mil. E não tinha nada disso. Né? Tinha uma rua com asfalto. As vias públicas eram iluminadas pelo comércio local. Então, a gente tem água quente, né, para tomar banho. Lá, tipo, ou tu tem água quente, tu tem água, primeiro, se tu conseguir ter água para tomar uma água limpa. Já é um luxo, né? Já é um luxo. Isso já é uma realidade para 3 milhões de pessoas. Né? Então, 3 bilhões de pessoas no mundo. Essa é a realidade dessas pessoas, sabe? Como é que eu vou aprender isso? Criar empatia, né? Que é uma diferença da simpatia. Né? Ter uma simpatia pelo outro, pelo sofrimento do outro, talvez eu me mobilize, né? Sempre brinco, eu sempre questiono, né, nos grupos. Alguém que passou fome? Encontrei esse tempo num treinamento, levantou. Mas até então, assim, as pessoas difícil encontrar alguém que passou fome de fato. Então, quando alguém me pedir dinheiro para ti, porque está precisando comer, tu vai no máximo se sensibilizar, tu não vai conseguir ter empatia de fato se tu não viver. Então, essas experiências que eu me coloco é para criar propriedade e me sensibilizar como pessoa para poder compartilhar isso com mais propriedade, né? E me tornando uma pessoa melhor. Daí tu pediu a questão do Aconcagua, que estava na lista lá, né? Que é uma coisa que é uma coisa que eu e minha esposa sempre falamos, né? Muitas vezes o que a gente quer, quando a gente vai fazer, não é o mesmo motivo que tu busca. Né? Que nem ela parou de comer carne 100%, o que fez ela querer parar de comer carne não é o mesmo hoje que faz ela manter a não querer comer carne. Né? Então, o escalar a Aconcagua foi isso. Para mim era um desejo, sim, de ter uma experiência para dizer que eu subi a Aconcagua. Né? Uma grande montanha, tá lá para cravar a bandeirinha. Mas não, depois, né, que quando eu saí dessa minha carreira executiva, né, dentro do grupo, e fui querer alçar voos solos, né, ou em parcerias, eu fui buscar subir ao Aconcagua por um motivo. Porque dentro das narrativas que eu lia, que eu vivenciei em imersões, né, de retiros, tu consegue ter pequenos nuances de estar presente. Eu fiz vários retiros aqui em Três Coroas, aqui na Serra Gaúcha, em São Roque, em São Paulo, em Canela, mas são pequenos minutos de realmente estar presente. E o primeiro brasileiro que escalou os 7 maiores montanhas do mundo, ele fala que o momento mais presente, mais próximo de Deus que ele consegue estar é quando ele está subindo uma montanha. É uma experiência ótima que realmente eu vou consolidar o que é viver no presente. Então eu fui vivenciar isso, entender de fato essa experiência que me trouxe entendimento até o ponto que eu estava no meio do processo, eu não me sentia mais necessidade de subir a montanha. Né? E daí, nesse processo de subir a montanha, eu entendi a importância do porquê. Por que a gente faz o que a gente faz? Teve um caso bem emblemático de um polonês, né? Nós éramos 5 pessoas subindo a montanha, mas na finaleira, depois de 11 dias de caminhada, vou ser bem sucinto, né, na explicação, 11 dias de caminhada, o polonês, faltando 5 horas, parou.
Faltando 5 horas, o pico estava ali, ó, tá ali o pico, sabe? E não ia. Os guias mobilizaram eles e me chamaram para convencer o polonês para ir, mas o polonês era mega preparado. Eu, perto dele, parecia que eu ia pescar aqui no Caí, né? Eu brinco, né? Então, mas como ele não tinha clareza, né? Tanto que depois eu fui conversar com ele, ele falava que I'm stupid, ele foi um estúpido, né? Não querer continuar. Mas quando tu tá querendo buscar algo, concretizar algo na tua vida, se tu não tem clareza, se no momento de dificuldade tu vai passar, porque para tu conseguir o que você quer, tu tem que se preparar para estar vivendo aquilo. Eu sempre falo, né? Tu quer ser gerente? Então tu tem que se preparar, estar apto para assumir o cargo de gerente. Não querer ser gerente para chegar lá, que daí tu talvez não vai conseguir exercer bem, né? Você não vai ter as competências e comportamentos necessários. Então, de fato, ter clareza faz você buscar mecanismos, elementos, comportamentos, motivações para você perpetuar e continuar frente aos obstáculos. Senão, se tu for lá simplesmente por fazer, tu desiste, né? Porque é um desconforto. Por exemplo, subir a montanha, vamos olhar racionalmente. Que lógica que tem tu subir um monte de pedra? Não tem nada. Essa, vamos lá, realmente... Passar trabalho, né, Daniel, e tudo mais, né? Porque não é fácil. Desconforto, tu dorme no chão, quase praticamente deitado nas pedras, né? É muito frio. A comida até que é boa qualidade, assim, sim, se prepara uns alimentos bem legais, mas é ventania, sabe? Tipo, é um desconforto, tipo, para ter uma ideia, eu fiquei 30 dias sem sentir a ponta dos pés, dos dedos e das mãos, sabe? Então, é um frio intenso que... Então, tu tá ali sofrendo. Por que tu tá? Então, tive essa experiência de subir o Concagua, então entendendo o que é o presente, né? O que de fato faz entender o que é viver no presente. O que de fato a gente entende que o momento, a cada instante, não é deixa a vida me levar, né? Ou que a vida vai terminar amanhã. A gente tem que ter a presença do que eu estou fazendo com a minha vida hoje, que está ou não me levando ou me distanciando do que eu quero viver no futuro. Né? Por isso que essa visão da onde a gente quer estar, né? Aonde eu quero, o que eu quero alcançar, né? É importante, sim, porque tu vai direcionar os comportamentos que tu quer ter, as pessoas que tu convive estar, né? A forma como teu estilo de vida está convergente a buscar aquilo ou não, sabe? Então, tu começa a ter mais decisões que vão ser mais assertivas e a te aproximar ou te afastar do que você quer. Então, é algo que, de fato, todas as experiências, né, de vivenciar vários países, como tu citou ali, traz essa maturidade e aplicabilidade de tudo, sabe? Ter esse entendimento de por que a filosofia, por exemplo, oriental, que foi a minha grande viagem que a gente fez antes da pandemia, ali de 6 meses lá, entender que as pessoas têm uma perspectiva de não... por exemplo, a gente tem uma mentalidade de quando a gente vai para um lugar, a gente fala, o que tu achou daquele lugar? Né? Parece que o objeto, o lugar, expressa algo para ti. Né? E, na verdade, na perspectiva do oriental, isso é para uma criança a um senhor pensam assim. Na Índia foi muito forte. Eles perguntam para ti, como você se sentiu nesse lugar? Porque a expressão não é o objeto para ti, é você com o objeto. É você com o templo, é você com a interação com as pessoas, é como você está interpretando aquilo, né? E o sentir é muito forte para eles. Daí tu vê a lógica, porque que Marshall Rosberg fala que primeiro a gente tem que expressar, a segunda etapa, depois de falar o desconforto, né? Falar por como você está se sentindo em relação àquele problema. Então tu começa a relacionar várias coisas que a gente aprende na forma acadêmica ou num curso, mas a lógica por trás começa a fazer muito mais sentido e se torna muito mais sistêmico quando você começa a vivenciar diferentes culturas. É verdade. O Daniel, olha só, e pensando nisso, assim, me tocou muito a questão de ter esse propósito, né? Essa clareza e tudo mais. Eu sei que hoje tu está trabalhando muito com a tua empresa, né? Que é o Pensar Educação Empresarial. Como é que tu tenta conectar isso com os treinamentos, enfim, os workshops que tu aplica nas organizações? Conta um pouquinho para a gente, assim, dessa tua experiência, o que tu tens notado, né, com relação aos feedbacks com as lideranças? Meu propósito tem muito convicção, assim, hoje, né? Eu sempre falo, o propósito é uma coisa pronta, né? Eu já tive de querer ter um carro, me formar, conhecer o mundo, ter minha casa, então
teve vários, é um processo de amadurecimento, né? E hoje eu tenho, como propósito meu, é ajudar pessoas e empresas a serem melhores. E isso a gente não tem lugar ou espaço para fazer isso, né? Até eu sempre brinco da história de uma senhorinha que eu ia para academia, que eu cruzava por ela, e daí eu disse, como é que eu posso ajudar essa pessoa a ser melhor, né? Então eu comecei dando bom dia. No primeiro dia ela não falou nada, no terceiro ela começou, tipo, levantou a cabeça e, opa, viu que eu existo. Alguns dias depois ela viu, de fato, começava a esperar, depois de uns 3 semanas, começava a levantar a cabeça antes de cruzar por mim, esperando, né, querer me cumprimentar. Então, tudo a gente pode externalizar nosso propósito, né? Mas especificamente olhando a questão profissional, realmente um espaço bem nobre quando eu estou junto de empresários, gestores, né, líderes de duas ou ela mesmo, né? Muitas vezes tem pessoas que participam de desenvolvimento que ela é uma analista, ela só faz a parte dela. De projetos, né? E aí a gente trabalha, né, no módulo de liderar a si mesmo, autoliderança, elementos que façam ela entender quem ela é, né? Como é que está a vida dela hoje, para onde que ela quer ir com essa vida, né? De que forma que ela quer pavimentar esse caminho até lá. E daí sim ela vai conseguir ter clareza nesse sentido de como encontrar esse propósito, como realmente eu quero construir esse caminho para alcançar esses meus objetivos de vida, né? E muitas vezes entendendo que os obstáculos, como eu falei antes, fazem parte desse processo de preparação para você chegar lá. Então, as pessoas conseguem, no primeiro momento, olhar a sua vida, como é que ela está, olhando, tipo, parar, avaliar, tá bom ou não tá? Né? Tem um caso de uma gestora de recursos humanos que agradeceu um monte, um dos vídeos que eu até trago, assim, sobre como é que tá a sua vida, né? Como é que tá o seu relacionamento como casal. Porque tem aquela pesquisa de Harvard, né, que é a mais antiga, com mais de 80 anos, que fala que os vínculos de relacionamento íntimo são um grande propulsor de uma longevidade e bem-estar na vida, né? Então, ela fez refletir muito sobre o casamento, reavaliar as suas relações com o seu marido, com seus filhos, com seus pais, e, tipo, deu uma repaginada, tipo, ela agradeceu muito essa experiência, né? Então, algo que realmente toca, e isso é importante, porque quanto melhor a gente preparar os gestores, né, os líderes, melhores serão para as pessoas. Eu sempre falo para eles, não é egoísmo você primeiro cuidar de ti, ou você se preparar primeiro, porque como é que você vai ajudar, auxiliar os seus colaboradores se você não está preparado? Você vai mais atrapalhar. Então, cuidar de ti, se sentir mais saudável, né, cuidar do teu bem-estar, faz você ser mais produtivo, você vai cuidar melhor das pessoas, você vai ser mais assertivo nas suas tomadas de decisão. Então a gente faz todo esse processo, né, de liderar a si mesmo primeiro, para daí ele começar a se relacionar com as pessoas, né? A gente trabalha muito a questão das questões das verdades, das percepções, da justiça, conflito, né? Usando comunicações assertivas, como falei ali do comunicação não violenta de Marshall Rosberg. Então são elementos que ajudam a pessoa a ter um relacionamento saudável, né, envolvendo inteligência emocional, elementos motivacionais intrínsecos e extrínsecos. Então, a gente faz todo esse trabalho para a pessoa se criar um amadurecimento dela mesma e percebendo em relação ao mundo e com relação às outras pessoas. Diminuir julgamentos, né, porque a gente trabalha muito com essa questão do julgamento. Eu uso muito a frase, né, o óbvio só é óbvio depois seja dito. Bato muito nessa tecla, porque se a pessoa não fez, porque não estava óbvio para aquela pessoa. Se a pessoa não entregou o resultado, porque não estava óbvio para ela o caminho que ela tinha. Talvez ela não tinha todos os recursos, ela não tinha entendido isso, ela não tinha as condições ou capacidades necessárias para fazer, ela não tinha todo o entendimento necessário para poder executar. Então, tudo isso faz parte do processo, né, de você, como gestor, como líder, preparar as pessoas que você lidera. E daí usa delegar, usa feedback, sim, de uma forma construtiva, né? Por isso que eu não gosto muito eu não ensino mais avaliação de desempenho, por exemplo, né? Porque tu tá classificando a pessoa, né? Tu tá julgando a pessoa, avaliação de desempenho. Tá colocando ela numa caixinha, né? E a gente é tantas coisas, né? Tão plural, tanta coisa rolando, né, Daniel, que é mais ou menos
por essa linha. Mas, Dani, assim, a gente está chegando no final, finalmente aqui da nossa entrevista, né? Passa muito rápido, quando o papo é bom, né? A pessoa também. Mas eu queria que tu comentasse assim com a gente como é que as pessoas podem buscar mais informação sobre a tua empresa, né? E aí sobre o Pensar Educação Empresarial. Deixa as tuas redes sociais aí para a gente. Bom, a Pensar tem a Comece a Pensar, que você pode procurar no LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, tá? Que é um material preparado para líderes e gestores. Eu falo como contratar, como desligar, né? Todo esse processo, né, de como construir equipes, negociar, né? Tem muito material de competências e alguns comportamentos de gestão, né, liderança. E também tem o Valor da Felicidade, .wordpress.com, que você pode botar no Google e você vai encontrar que lá tem uma reflexão que eu escrevo por semana, né? Ou podcast, você pode entrar no Spotify também, comece a pensar no Spotify, ou Valor da Felicidade no Spotify, que lá tem uma reflexão por semana sobre conteúdos de autodesenvolvimento, autoconhecimento, né? Que eu exploro relacionamento, vida, bem-estar, né? Morte. Então, tudo isso eu trago através das minhas experiências, né? Nesses meus 38 anos de idade já de experiência que eu coloco e exponho ali. Muito bem. Daniel, última pergunta agora. Deixa uma mensagem, uma dica, um livro, uma experiência que tu teve aí na tua vida aqui como mensagem final dessa entrevista. Acho que é um resumo de tudo que eu falei aqui, né? Primeiro que nunca é tarde para tentar começar de novo, né? Bom, eu já estava ali com uns 30 anos, uma carreira com uma certa solidez no que podia conseguir adiante, e eu decidi até o ponto de as pessoas me dizer, o Daniel tá bem, perguntava para minha esposa, né? Eu acho que, de fato, querer encarar, né? Nunca é tarde. Eu aprendi um pouco com meu pai isso, que ele foi buscar se formar depois dos 50 anos, né? Então, fazer a primeira faculdade e tal. Então, de fato, isso me mostrou que sim, a gente pode ir atrás em qualquer momento da vida, né? Tá com 70 anos, 60 anos, tem vários exemplos de pessoas se formando com 80 anos, né? Então, tipo, esse é o ponto, né? O que fez você chegar até agora, né? Tudo que passou fez você ser quem é você agora, mas quem você pode ser é o que você faz a partir de hoje, né? Então, acho que é essa a mensagem que eu queria dizer, que sim, você pode sim consolidar, estruturar várias coisas e pode elencar elementos que você pode atingir vários objetivos, mas tudo começa no agora, nesse presente. E tudo começa com a gente, né, Daniel? Que eu acho que é o mais importante, né? Então, te agradeço aqui profundamente o teu espaço, a tua gentileza em compartilhar um pouquinho da tua experiência aqui para os nossos ouvintes, né? E convidar o pessoal aqui para estar comigo na próxima semana também com mais um programa As Pessoas Inspiram. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada às pessoas que estão aqui nos acompanhando nesse dia. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Eliane.